Uma vez que a oração é dever de todos e cada um dos filhos de Deus, um dever mantido na alma pelo Espírito de Cristo, todo aquele que se propõe a ocupar-se em oração ao Senhor deve ser extremamente cuidadoso e preparar-se para fazer isso com especial temor a Deus e com a esperança posta em sua misericórdia por meio de Jesus Cristo. A oração é uma ordenança de Deus na qual o homem se aproxima mais dele. Portanto, todo aquele que está em sua presença mais necessita de ajuda da sua graça para orar como convém. É uma vergonha para um homem o comportar-se irreverentemente diante de um rei. Porém, fazê-lo diante de Deus não é só vergonha, mas pecado. E assim como um rei, se for sábio, não se agrada de um discurso feito com palavras e gestos indecorosos, tampouco Deus se compraz no sacrifício dos tolos, como está em Eclesiastes 5, de 1 a 4. Não são os longos discursos, nem a linguagem eloquente que agrada aos ouvidos do Senhor, mas um coração humilde, quebrantado e contrito. Portanto, receba a instrução de que as 5 coisas seguintes são obstáculos para a oração, e até mesmo tornam vãs as petições da criatura. 1. Quando os homens olham para a iniquidade em seu coração no momento de orar para Deus. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Quando há um amor secreto por aquilo contra o que, com os seus lábios hipócritas, você pede força para combater. Nisso consiste a impiedade e perversidade do coração humano, que buscará amar e apegar-se mesmo àquilo contra o qual ora. Com seus lábios honra a Deus, mas o seu coração está longe dele, como está em Isaías 29, 13, Ezequiel 33, 31, Mateus 15, 8. Que desagradável seria ver um mendigo pedindo esmolas com a intenção de lançá-las aos cães. O que diríamos de alguém que primeiro ora dizendo, rogo-te que me dê isso, e depois diz, não me dê isso? E isso é precisamente o que acontece com esse tipo de pessoa. Com a boca dizem, seja feita a tua vontade, e com o coração o desmentem. Com a boca dizem, santificado seja o seu nome, e com o coração e com a vida se deleitam em o desonrar todo dia. Essas são as orações que se tornam em pecados, como está no Salmo 109, verso 7. E embora orem muitas vezes ao Senhor, Ele jamais lhes responderá, como está em 2 Samuel 22, 42. 2. Quando os homens oram para serem vistos, para serem ouvidos e para serem tidos por pessoas muito piedosas e espirituais, e para coisas semelhantes a essas orações tampouco têm a aprovação de Deus, e é impossível que sejam atendidas no que diz respeito à vida eterna e tudo mais. Existem 2 tipos de homens que oram com esse objetivo. Aqueles capelães que se introduzem nas famílias dos ricos simulando prestar culto a Deus, quando na verdade a sua ocupação principal é satisfazer os seus ventres, os quais têm sido notavelmente tipificados pelos profetas de Acabe e pelos de Nabucodonosor, que embora fingindo grande devoção, suas concupiscências e seu ventre eram o grande objetivo final que perseguiam em suas vidas e em todas as suas atividades devocionais. E 2. Também aqueles que buscam fama e aplauso por sua eloquência ou espiritualidade e procuram, acima de tudo, agradar os ouvidos e as mentes dos seus ouvintes. Esses são aqueles que oram para ser ouvidos pelos homens, os quais têm já a sua recompensa, como está em Mateus 6,5. Essas pessoas são descobertas da seguinte maneira. A. Elas se expressam tendo em vista somente aqueles que as ouvem. B. Elas buscam elogio quando fazem isso. C. Seus corações se exaltam ou se abatem de acordo com o elogio e louvores dos homens. D. Elas gostam de orar de forma prolífica e, para consegui-lo, fazem repetições desnecessárias, como está em Mateus 6,7. Elas buscam recompensas, mas essas consistem no aplauso vão dos homens e, portanto, não lhes agrada entrar em seu quarto e orar em secreto, mas sim orar diante de outras pessoas. Porém, se alguma vez a consciência impele essas pessoas a orarem sozinhas, a hipocrisia fará com que lhes ouça nas ruas, e quando a oração de suas bocas chega ao fim, acabam-se as suas orações, pois não aguardam para ouvir o que dirá o Senhor, como está no Salmo 85, 8. Ou elas oram em secreto, mas têm que contar para as pessoas o quanto oram. 3. Uma terceira classe de orações que Deus não aceitará é a que pede coisas injustas,
ou coisas justas, mas para gastar em seus próprios deleites ou com a intenção de usar para fins injustos. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, 2 e 3. Ter propósitos contrários à palavra de Deus é um argumento de peso para que ele não atenda às petições que são apresentadas. Por isso, existem tantos que oram por tal e tal coisa e não a recebem. A única resposta de Deus é o silêncio. Em troca de seus esforços, eles são recompensados por suas próprias palavras. Isso é tudo. Objeção. Mas não é verdade que Deus ouve a certas pessoas, ainda que seus corações não sejam conformes ao seu mandamento, como no caso de Israel, ao dar-lhes codornizes que eles usaram para satisfazer seus deleites? Resposta. Se isso acontecer, é um juízo e não misericórdia. Certamente Deus lhe deu o que eles queriam, porém melhor houvera sido para eles não haverem recebido, pois ele enviou magreza às suas almas, como está no Salmo 106:15. Ai do homem a quem Deus responde dessa maneira. 4. Há um outro tipo de oração que não é respondida, e é a que os homens oferecem e apresentam diante de Deus apenas em seu próprio nome, e não através do nome do Senhor Jesus Cristo, e por isso para a glória de Cristo e de Deus naquilo que pedem. Pois embora Deus tenha instituído a oração e prometido ouvir suas criaturas, isso não significa que ouça aqueles que não venham até ele em nome de Cristo e para a glória de Cristo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:14. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo isso em nome de Cristo e para a glória de Deus. Como está em 1 Coríntios 10:31 e Colossenses 3:17. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, como está em João 14:13 e 14, por mais que na oração sejamos devotos e zelosos, fervorosos e constantes, é somente em Cristo que podemos ser ouvidos e aceitos. Contudo, é uma pena que a maioria dos homens não saibam o que é vir a Deus em nome do nosso Senhor Jesus. E isso é a razão por que vivem como os ímpios, oram como ímpios e morrem como os ímpios. Ou então, que eles não alcancem nada além do que um mero homem natural pode alcançar, isto é, ser justo em suas palavras e ações no trato com seus semelhantes, e comparecer diante de Deus sem outra coisa senão com a sua justiça própria, que provém da lei. 5. O último que mencionaremos como impedimento à oração é a formalidade sem o poder. É fácil para os homens serem zelosos por fórmulas de oração como aquelas que são escritas em um livro. Todavia, esquecem-se completamente de questionar a si mesmos se eles têm ou não o espírito e o poder da oração. Esses homens são como uma pintura de um homem e suas orações como uma voz de falsidade. Em suas pessoas, eles são como hipócritas e suas súplicas são abominações, como está em Provérbios 28:9. Quando dizem que têm derramado suas almas para Deus, ele responde que, na verdade, eles têm uivado como cães, como está em Oséias 7:14. Por conseguinte, quando propor ou pensar em orar ao Senhor do céu e da terra, considere os seguintes pontos. 1. Pense seriamente no que você deseja. Não faça como muitos que apenas lançam palavras ao vento ao pedirem o que não querem nem necessitam. 2. Quando perceber aquilo que você mais deseja, persevere buscando isso. Cuide de orar com inteligência, segundo a vontade de Deus e para a glória dele. Objeção. Então, se eu não sinto necessidade de nada, não devo orar? Resposta. Se você descobrir em si uma triste medida de insensibilidade, ainda assim não poderá ser complacente com sua insensibilidade, pois é por haver alguma sensibilidade que você percebe a insensibilidade que há em si. Então ore de acordo com o que você sentir que é a sua necessidade, como está em Lucas 8:9. E se você é sensível em relação à sua insensibilidade, ore ao Senhor para que Ele lhe faça sentir o que você acha que seu coração não está sentindo como deveria. Essa era a prática usual dos santos homens de Deus. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, diz Davi, no Salmos 39:4. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Disseram os discípulos, em Lucas 8:9. A promessa diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó você que é insensível,
Olhe para Jeremias 33, 3. Mais 2. Cuide para que seu coração se eleve a Deus ao mesmo tempo em que sua boca. Não deixes que esta vá além de onde você procura colocar aquele. Davi levantava seu coração e sua alma ao Senhor, e tinha boas razões para fazê-lo. Pois se o coração do homem não vai onde vai a sua boca, suas palavras não são mais do que o mero mover de lábios. E ainda que Deus pede e aceite os sacrifícios de lábios, contudo, quando esses sacrifícios estão destituídos de nosso coração, isso demonstra não somente falta de sensibilidade, mas nossa falta de sensibilidade da nossa insensibilidade. Então, se você pensa em ser prolixo diante de Deus, busque com que isso seja feito com o seu coração. 3. Cuidado com as expressões emocionais para que você não busque agradar a si mesmo ao usá-las e se esqueça da vida da oração. Terminarei essa sessão com 2 advertências. Primeira advertência: cuidado com rejeitar a oração por causa da súbita convicção de que você não tem o Espírito Santo e nem ora com ele. A grande obra do diabo consiste em fazer todo o possível para impedir as melhores orações. Ele bajulará o maldito hipócrita e mentiroso, alimentando com 1000 fantasias de boas obras, ainda que suas orações e tudo quanto ele faz feda perante as narinas de Deus. Enquanto, por outro lado, o diabo se coloca junto do pobre Josué para resistir-lhe, isto é, para persuadi-lo que nem sua pessoa nem seus atos são aceitos por Deus, como está em Isaías 65:5 e Zacarias 3:1. Cuidado então com tais falsas conclusões e desânimos injustificados. Embora você seja atacado por pensamentos como esses, longe de se sentir desencorajado por eles, use-os para orar com seu espírito de modo mais sincero e profundo ao chegar-se a Deus. Segunda advertência: da mesma forma que essas tentações repentinas não devem fazer com que você se abstenha de orar e derramar sua alma para Deus, tampouco as corrupções do seu coração devem servir de impedimento. Talvez você encontre em si tudo o que mencionamos anteriormente e talvez tais coisas procure intervir em suas orações a Deus. A você cabe então julgá-las, orar pedindo ajuda contra elas, sentindo a vileza e corrupção do seu próprio coração como um argumento para implorar a graça que justifica e santifica, em vez de deixar-se abater pelo desânimo e o desespero. Davi fez isso do seguinte modo: perdoe a minha iniquidade, pois é grande. Salmos 25, verso 11. Segunda aplicação, algumas palavras de encorajamento. 1. O texto que se encontra em Lucas 11, 8 é muito encorajador para a pobre alma que tem fome de Cristo Jesus. Nos versículos que vão de 5 a 7, conta a parábola de um homem que foi ter com o seu amigo para pedir emprestado 3 pães e que o outro lhe negou porque estava na cama. Mas finalmente, por causa da sua importunação, se levantou e lhe deu o que pedia. Isso nos dá a entender claramente que, mesmo que as pobres almas, pela fraqueza da sua fé, não consigam ver que são amigas de Deus, jamais devem deixar de pedir, clamando diante de sua porta em busca de misericórdia. Observem o que Cristo disse: digo-vos que, ainda que não se levante a dá-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ou desejos impacientes, e lhe dará tudo o que houver mister. Pobre coração, você clama dizendo que Deus não lhe tem em conta, que ele não é seu amigo, mas seu inimigo em seu coração por causa de suas obras mais, como está em Colossenses 1:21. E é como se você ouvisse o Senhor dizendo: não me incomode, não posso lhe dar, como na parábola, como está em Lucas 11, de 1 a 13. Mas eu lhe digo, continue clamando, chamando, suplicando e lamentando-se. Eu lhe digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Da mesma forma que você viu na parábola do juiz iníquo e da viúva pobre, como está em Lucas 18. A importunação dela prevaleceu sobre ele. E, de fato, minha própria experiência me diz que não há nada que mais prevaleça diante de Deus do que a importunação, entre aspas. Não é assim em relação aos mendigos que vêm à nossa porta?
Mesmo que, quando eles nos pedem pela primeira vez, não tenhamos o menor desejo de lhes dar alguma coisa, contudo, se continuam a lamentar-se e não saem enquanto não receberem uma esmola, então finalmente lhes damos alguma coisa, pois seus pedidos contínuos nos vencem. Acaso não há em você afeições que são mais e que, ainda assim, são vencidas por um mendigo importuno? Vá e faça o mesmo. A importunação, entre aspas, é algo que prevalece, e a experiência o confirma. Ele se levantará e lhe dará o quanto for necessário. 2. Outra fonte de encorajamento para a alma que treme miseravelmente ao ser convencida do seu pecado é considerar o lugar, trono ou assento em que o grande Deus assentou-se para ouvir as súplicas e orações das pobres criaturas, que é o trono da graça. Hebreus 4,16. O assento da misericórdia, como está em Êxodo 25, 22. O que significa que nos dias do Evangelho, Deus estabeleceu sua morada na misericórdia e no perdão, e dali se propõe a ouvir o pecador e falar com ele, como diz em Êxodo 25, 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do assento da misericórdia. Pobres almas, quão propensas são a ter pensamentos estranhos a respeito de Deus e de sua provisão para com elas, chegando precipitadamente à conclusão de que ele não as tem em conta, ainda que esteja sobre o assento da misericórdia, e assentou-se ali propositalmente, a fim de poder ouvir e atender às suas orações. Se ele tivesse dito: falarei contigo desde o meu trono de juízo, certamente você faria bem em tremer e fugir da face da grande e gloriosa majestade. Mas quando disse que ouvirá e falará com as almas desde o trono da graça ou desde o assento da misericórdia, você deve se sentir encorajado e esperançoso, ou melhor, animado, a se chegar confiadamente a ele para alcançar misericórdia e encontrar graça para socorro em ocasião oportuna, como está em Hebreus 4,16. 3. Existe ainda um outro motivo de encorajamento para continuar em oração a Deus, e é o seguinte: além do fato de que há um propiciatório de onde Deus quer falar com os pobres pecadores, também é um fato que, ao lado desse assento de misericórdia, está Jesus Cristo, aspergindo constantemente com o seu sangue. Por isso é chamado de o sangue da aspersão, como está em Hebreus 12, 24. Quando o sumo sacerdote, debaixo da lei, havia de entrar no lugar santíssimo, onde estava o assento da misericórdia, ou propiciatório, não poderia fazê-lo sem sangue, como está em Hebreus 9, 7. Por que era assim? Porque apesar de Deus estar sobre o assento da misericórdia, ele ainda era perfeitamente justo, bem como misericordioso. Assim, pois, o sangue havia de impedir que a justiça caísse sobre as pessoas beneficiadas pela intercessão do sumo sacerdote, como está em Levíticos 16, 13 a 16, para dar a entender que toda a sua indignidade que você teme não deve impedi-lo de vir a Deus em Cristo, buscando por misericórdia. Você argumenta que é ímpio e, portanto, Deus não levará em conta a sua oração. Certamente é assim, se você tem prazer na sua impiedade e se achegar a ele de modo dissimulado. Porém, se você derrama o seu coração diante dele, consciente da sua impiedade, desejando com todo o seu coração ser salvo da culpa e ser limpo da imundície, não tema, pois a sua pecaminosidade não fará com que o Senhor tape os seus ouvidos para não lhe ouvir. O valor do sangue de Cristo, que foi aspergido sobre o propiciatório, detém o curso da justiça e abre uma comporta para que a misericórdia de Deus chegue até você. Portanto, agora tenha ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho para você. Você não morrerá. Hebreus 10, 19 e 20. Além disso, Jesus está lá, não só para aspergir o propiciatório com seu sangue, mas ele fala. O sangue de Jesus fala, e ele é ouvido. O sangue de Jesus é ouvido. Por isso Deus disse: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Êxodo 12, 13. Eu não lhe deteria mais. Seja sóbrio e humilde. Vá até o Pai em nome do Filho e conte a ele o seu caso com a ajuda do Espírito Santo, e experimentarás o benefício de orar com o Espírito e com o entendimento também. Terceira aplicação. Algumas palavras de repreensão. Um triste discurso para aqueles que jamais oram. Orarei, disse o apóstolo, e o mesmo diz o coração
dos que são cristãos. Portanto, você que não ora não é cristão. A promessa diz: todo aquele que é santo orará a ti. Salmos 32, 6. Por conseguinte, você que não ora é um ímpio e miserável. Jacó recebeu o nome de Israel lutando com Deus em oração, como está em Gênesis 32. E todos os seus filhos levaram esse nome depois dele, como está em Gálatas 6,16. Mas aqueles que esquecem da oração, que não invocam o nome do Senhor, são objeto de orações, sim, mas como esta: derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Jeremias 10, 25. O que você acha disso? Você que está tão longe de derramar seu coração diante de Deus. Você vai para a cama como um cão e desperta como um porco ou como um beberrão e se esquece de invocar a Deus. O que fará quando estiver condenado no inferno? Porque não encontrou em seu coração ocasião para pedir o céu. Quem se afligirá por sua tristeza quando você mesmo julgou que não valia a pena clamar por misericórdia? Digo-lhe que os corvos, os cães, etc., se levantarão no juízo contra você, pois em tempo oportuno, cada um deles, segundo a sua espécie, dá a entender de alguma maneira as suas necessidades. Porém, você não tem coração para pedir pelo céu, mesmo que tenha que perecer eternamente no inferno, se não fizer isso. Sirva isso de censura aos que se ocupam em leviandades, enganando e menosprezando o Espírito Santo, entre aspas, por não buscar a sua ajuda em oração. O que vocês farão quando Deus pedir contas dessas coisas? Vocês têm por alta traição falar uma palavra contra o rei, mas ainda tremem diante de tal pensamento, mas não lhes importa blasfemar contra o Espírito do Senhor. Será bem-aventurado o seu fim se tratam de julgar com essas coisas? Enviou Deus o Espírito Santo ao coração do seu povo, tendo como fim que vocês lhe ofendam? Isso é servir a Deus? Isso demonstra a reforma de sua igreja, ou não é antes o sinal dos reprovados implacáveis? Oh, que horror! Não basta que vocês sejam condenados por seus pecados contra a lei, mas também vocês têm que pecar contra o Espírito Santo? Será que o Espírito da graça, santo, inocente e puro, a promessa de Cristo, consolador dos seus filhos, sem o qual ninguém pode servir aceitavelmente ao Pai, acaso, digo, há de ser este o fardo da sua canção? Vituperar, escarnecer e zombar dele? Se Deus mandou a Coré e aos seus companheiros diretamente para o inferno por falar contra Moisés e Arão, como está em Números 16, vocês creem que os que zombam do Espírito de Cristo escaparão impunes, como está em Hebreus 10, 29? Nunca leram o que Deus fez a Ananias e Safira por dizerem somente uma mentira contra o Espírito Santo, como está em Atos 5, 1 e 9, e Simão o mago por menosprezá-lo, como está em Atos 8, de 18 a 22, e vocês creem que seu pecado será virtude, ou passará sem punição, a ponto que vocês se ocupam em murmurar contra o seu ofício, seu serviço e sua ajuda, que lhe dá os filhos de Deus? Horrível coisa é menosprezar o Espírito da graça, como está em Mateus 12, 31 e Marcos 3, 29. Tal como este é o julgamento daqueles que abertamente blasfemam contra o Espírito Santo em forma de desprezo e negação da sua obra e serviço. Assim também é triste para vocês que resistem ao espírito de oração por um modelo de invenção do homem, um autêntico truque do maligno, que as tradições dos homens deveriam ter melhor estima e ser mais reconhecidas do que o espírito de oração. Concluirei com os seguintes conselhos para o povo de Deus. 1. Esteja certo de que, tão certo quanto você está nos caminhos de Deus, encontrará tentações. 2. Portanto, espere-as desde o primeiro dia da sua entrada na congregação de Cristo. 3. Quando chegarem, peça a Deus que lhe guie e ajude a superá-las. 4. Vigie cuidadosamente o seu próprio coração, para que ele não lhe engane contra as evidências do céu e nem em seu andar com Deus neste mundo. 5. Não confie nas lisonjas dos falsos irmãos. 6. Não se aparte da vida e do poder da verdade. 7. Olhe principalmente para as coisas que não se veem. 8. Desconfie dos pequenos pecados. 9. Que a promessa não seja impedida em seu coração. 10. Renove a sua atitude de fé no sangue de Cristo diariamente.
11. Medite na obra da sua regeneração. 12. Não renuncie correr com aqueles que vão na frente da corrida. Viva uma vida de oração. A graça seja convosco.